Livro, um guia de bolso sobre lógica e fé. A falácia do equívoco. Ao debater sobre qualquer assunto, é muito importante que prestemos muita atenção ao significado das palavras e como elas estão sendo usadas no debate. A maioria das palavras tem mais de um significado, mas apenas um desses significados se encaixará adequadamente no contexto fornecido. Quando alguém muda de um significado de uma palavra para outro dentro de um argumento, ele ou ela cometeu a falácia do equívoco. Aqui está um exemplo jocoso: os médicos sabem muito sobre medicina e o Dr. Leslie é médico. Então, ele deve saber muito sobre medicina. Este curto argumento muda de um significado da palavra doctor, medical doctor, para outro, PhD, tornando o argumento falacioso. Esse uso de equívoco às vezes é chamado de falácia de isca e troca, porque o ouvinte é atraído por um significado de uma palavra e, em seguida, o significado é trocado para tirar uma conclusão incorreta. Os evolucionistas frequentemente cometem a falácia do equívoco na palavra evolução. Esta palavra tem vários significados. A evolução pode significar mudança, em um sentido geral, mas também pode se referir à ideia de que os organismos compartilham um ancestral comum. Qualquer um dos significados é perfeitamente legítimo, mas os dois significados não devem ser confundidos em um argumento. Muitos evolucionistas parecem pensar que ao demonstrar a evolução no sentido de mudança, isso prova a evolução no sentido de descendência comum. Você pode ouvi-los dizer algo como: os criacionistas estão errados porque podemos ver a evolução acontecendo o tempo todo. Os organismos estão constantemente mudando e se adaptando ao seu ambiente. Mas, é claro, o fato de os animais mudarem não demonstra que compartilham um ancestral comum. Não posso exagerar o quão comum essa falácia é nos argumentos evolutivos. Bactérias tornando-se resistentes a antibióticos, eventos de especiação, mudanças no tamanho e formato dos bicos dos tentilhões, desenvolvimento de novas raças de cães e mudanças na frequência de alelos são exemplos de mudanças, mas nenhum deles demonstra que os tipos básicos de organismos compartilham um ancestral comum. Quando você ouvir os evolucionistas citando isso como exemplos de evolução em ação, você precisa apontar educadamente que eles cometeram a falácia do equívoco. Você pode notar que em Ensers em Gênesis, muitas vezes usamos frases como evolução de partículas para pessoas. Isso pode parecer excessivamente complicado, mas fazemos isso precisamente para evitar equívocos. Outra palavra em que as pessoas às vezes se equivocam é a palavra ciência. A ciência geralmente se refere aos procedimentos pelos quais exploramos o comportamento consistente e previsível do universo hoje, o método científico. Isso é ciência operacional, mas a ciência também pode se referir a um corpo de conhecimento, por exemplo, a ciência da genética. Além disso, a ciência também pode se referir a modelos relativos a eventos passados, esta é a ciência das origens. Ou pode se referir a um modelo específico. Quando qualquer um desses significados é trocado dentro de um argumento, é uma instância da falácia do equívoco. A ciência nos deu computadores, remédios, o programa espacial e muito mais. Por que então você nega a ciência da evolução? Este argumento combina a ciência operacional com um modelo particular de ciência das origens. A ciência das origens carece dos aspectos testáveis, repetíveis da ciência operacional porque o passado nunca pode ser testado diretamente, nem repetido. Computadores, medicina e assim por diante são resultados da ciência operacional, o estudo de como o universo funciona hoje. Ao confundir ciência operacional com evolução, o argumentador espera dar à evolução uma credibilidade que ela realmente não merece. Sim, acreditamos na ciência operacional e também respeitamos a ciência das origens. No entanto, isso não significa que devemos acreditar na evolução, que é apenas um modelo particular da ciência das origens. Os criacionistas da Terra Antiga frequentemente cometem essa falácia na palavra interpretação. Eles podem dizer: devemos sempre comparar nossa interpretação das Escrituras com nossa interpretação da natureza. A interpretação da Escritura significa entender o significado das declarações proposicionais, compreender a intenção do autor. No entanto, a natureza não tem intenções. Quando interpretamos a natureza, estamos criando afirmações proposicionais sobre a natureza. Isso é muito diferente de entender declarações proposicionais que outra pessoa já criou. Ao fundir esses dois significados de interpretação, o criacionista da Terra Antiga coloca as declarações dos cientistas sobre a natureza no mesmo nível das Escrituras.